Olá, estamos iniciando mais um programa Conhecendo o Ministério Público. O programa Famílias Acolhedoras é um serviço de assistência social que organiza o amparo de crianças e adolescentes afastados da família por medida de proteção em residências de famílias cadastradas. No mês que passou, um evento organizado pelo Ministério Público de Montenegro buscou sensibilizar gestores públicos, bem como conselheiros dos direitos da criança e do adolescente e da assistência social, quanto à necessidade de implantação do programa. Para abordar o tema, convidamos o promotor de justiça Tomás Henrique Coleto, que atua na cidade de Montenegro. Doutor Tomás, é um prazer tê-lo aqui conosco no programa. É uma grande satisfação para mim também e uma grande honra ter recebido este convite para participar deste programa, conhecendo o Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul, por meio do qual se dá a ciência a respeito das ações e das questões e discussões que estão sendo travadas em nossa instituição, no exercício da nossa atribuição funcional do dia a dia, no cotidiano. Ok, falando em ações, doutor Tomás, antes de focarmos as iniciativas lá da comarca de Montenegro, eu gostaria que o senhor explicasse aos telespectadores o que é o programa Famílias Acolhedoras. Bom, o programa Famílias Acolhedoras é um serviço de atendimento a crianças e adolescentes que foram retirados ou afastados da família de origem por determinação judicial em razão de uma situação de risco grave, em razão de uma situação de vulnerabilidade social grave. Essas crianças, então, afastadas de sua família de origem, elas são acolhidas em uma residência de uma família acolhedora, ou seja, uma família que se encontra previamente selecionada, cadastrada e capacitada pela assistência social do município. Né? Esta medida, na verdade, é bom que se diga, é uma medida provisória. Essa criança ou esse adolescente que se encontra acolhido nesta família, ali permanece provisoriamente, enquanto aguarda a definição da sua situação jurídica. Definição esta que vai depender da possibilidade ou não da sua reinserção, da sua reintegração à família de origem. Caso não seja possível, então essa criança adolescente acabará sendo encaminhada a uma família substituta na modalidade de adoção. Portanto, a criança permanece na família acolhedora provisoriamente, enquanto está sendo definida esta situação. Claro. A nossa é importante registrar que a nossa legislação já prevê um bom e denso embasamento jurídico a respeito do programa Famílias Acolhedoras. Registra-se aí a Política Nacional de Assistência Social em 2004, prevendo tal programa, enquanto política do sistema, um programa do Sistema Único de Assistência Social. Já em 2006, nós temos um documento importante elaborado pelo Ministério do Desenvolvimento Social, MDS, tratando da Política Nacional de Promoção dos Direitos da Criança e Adolescente à Convivência Familiar e Comunitária, prevendo o programa Famílias Acolhedoras. Em 2009, uma resolução conjunta do Conselho Nacional dos Direitos da Criança e Adolescente, do Conselho Nacional de Assistência Social, ao tratar das orientações técnicas dos serviços de acolhimento, prevendo tal programa, e a Lei 12.010, alcunhada de nova Lei de Adoção, trazendo alterações ao Estatuto da Criança e Adolescente, também prevê de forma explícita o programa de acolhimento familiar. Claro, e foi com base nessa política nacional que o senhor organizou um grande evento recentemente lá no Ministério Público de Montenegro, com vários gestores. Foi uma bela iniciativa do Ministério Público nesse sentido. O evento, na verdade, ele é um evento dentro de uma questão mais ampla até. Nós instauramos um inquérito civil na Promotoria de Justiça da Infância e Juventude de Montenegro, que engloba 7 municípios naquela comarca, porque nós constatamos justamente que nos municípios não havia o programa
de acolhimento familiar. Então, a ideia foi justamente provocar e buscar articular junto a esses municípios a implantação deste importante e necessário programa previsto na nossa legislação e nas normativas técnicas que o amparam. Bom, instaurado o inquérito civil, começamos a travar uma série de reuniões com os técnicos, psicólogas, assistentes sociais, gestores de assistência social, ou seja, os secretários municipais de assistência social, com relação à forma de implementação. Essas reuniões foram travadas ao longo do ano de 2011. E o que nós vimos foi algum ceticismo, preocupação, dúvidas a respeito deste programa por parte dos próprios técnicos. Nós verificamos que, embora previsto desde 2004 na Política Nacional de Assistência Social, ainda por parte de muitos profissionais da área e muitos atores sociais, existe um grande desconhecimento do que é o programa Famílias Acolhedoras. Então, em comum acordo, nós resolvemos fazer e organizar um evento onde pudéssemos trazer a Montenegro experiências de outros municípios que já iniciaram a implementação desse programa. Claro, e após essas discussões da política de famílias acolhedoras, o que ficou definido nesses debates? Este evento foi muito importante porque contou com a participação da equipe técnica do município de Caxias do Sul, que já tem um trabalho na área do programa Famílias Acolhedoras. Também contou com a participação da Maria Helena Martinho, presidente emérita do Instituto Amigos de Lucas, que nos brindou com considerações a respeito do tema. Também com a parceria do Centro de Apoio da Infância e Juventude, e é importante que se diga que esse evento só saiu por conta dessa parceria com a doutora, colega procuradora de Justiça, Maria Regina Feide Zambuja, que também esteve lá prestigiando o evento. E, ao final, abrimos espaço para discussões a respeito do programa e concluímos e propusemos que, num prazo de 90 dias, os municípios da comarca apresentarão um esboço a respeito do projeto, onde, então, oportunamente, reuniremos com o Ministério Público e as equipes técnicas para, a partir desse esboço, construirmos em conjunto, de forma participativa, o programa, a fim de que ele possa efetivamente entrar em funcionamento e espera-se aí, já iniciemos o ano de 2013, com o projeto não apenas estruturado, mas executado, em fase de execução já. E o que deu para sentir, doutor Tomás, as pessoas que participaram, os gestores, as pessoas envolvidas, estão sensíveis ao programa? Eu vejo, o evento acabou sendo, me parece, um divisor de águas, porque no ano passado nós verificamos um certo, como já dito, um certo ceticismo por parte dos gestores municipais quanto à eficácia, eficiência da implantação desse programa. No entanto, com a realização do evento, nós verificamos que muitas dúvidas foram dirimidas. Essa resistência até, de certa forma, é natural, na medida em que o programa Famílias Acolhedoras, como é uma alternativa ao programa de institucionalização, e a institucionalização é um modelo vigente desde o Brasil Colônia, na verdade, ao se propor um programa de famílias acolhedoras, está se propondo uma nova mudança, uma mudança de um paradigma, está se propondo um novo modo de se atender às crianças em acolhimento. E tudo aquilo que é novidade gera uma certa resistência. E a realização desse evento foi importante porque, ao trazer experiências bem-sucedidas de outros municípios, foi possível mostrar, apresentar que sim, que o programa é viável, que sim, que o programa é exequível e é importante que daqui para frente se busque efetivamente implementá-lo. E, basicamente, como se dá esse processo do programa de famílias acolhedoras? E mais, existem muitas famílias a fim de acolher essas crianças? O processo de famílias acolhedoras, ele deve ser organizado pela assistência social do município, sendo possível manter convênios, parcerias com entidades não governamentais, mas é responsabilidade do município. O município deve contar com uma equipe interdisciplinar, né, de acordo com as orientações técnicas
é necessário que conte pelo menos com uma psicóloga e uma assistente social, além de um coordenador. A primeira medida dentro de uma metodologia e sistematização do programa é justamente a seleção e cadastramento e a capacitação das famílias acolhedoras. É importante que a família acolhedora, antes de receber uma criança, saiba exatamente quais são os seus deveres, quais são as suas responsabilidades e qual é efetivamente o objetivo desse programa. Afinal, é bom deixar claro que a família acolhedora ficará, como já dito, apenas provisoriamente com essa criança, até que ela retorne à família de origem ou seja colocada em uma família substituta. Portanto, a família acolhedora não pode ter, na verdade, não pode ter a pretensão de querer adotar aquela criança. Por isso que não se recomenda a inclusão no programa de casais que manifestem o interesse em adoção e que já estejam habilitados no Cadastro Nacional de Adoção. Claro. E qual é o perfil, digamos assim, e a situação dessas crianças ou adolescentes que estão em estado de vulnerabilidade? Essas crianças, a medida de acolhimento, né, ela somente ocorre por uma decisão judicial, em que se conclua que a situação daquela criança, adolescente, na sua família de origem, ela é muito grave, né? É importante que se diga que a medida de acolhimento e de forma antecedente, a medida de afastamento daquela criança da família de origem, ela é tão somente excepcional. Além de provisória, ela é excepcional. Então, na verdade, deve-se buscar, né, frente a uma situação de risco daquela criança adolescente em sua família de origem, a rede de proteção do município, ela deve buscar afastar aquela situação de risco, mantendo a criança adolescente em sua família de origem. Então, deve-se pensar em uma série de medidas protetivas. Muitas vezes, nós temos situação de violência doméstica em casa, situação de agressões, de maus tratos. Não necessariamente todos esses casos, eles devem redundar num afastamento e num acolhimento. Deve-se verificar a rede de proteção, deve verificar se é possível afastar aquela situação de risco sem afastar a criança, né? E muitas vezes as medidas são suficientes, como o encaminhamento, por exemplo, do genitor ou a genitora para um tratamento contra uma dependência química, contra um alcoolismo, né? Um tratamento junto ao CAPS, né? Um tratamento de saúde mental, ou a inclusão em programas sociais. É importante que se diga que as condições materiais ou econômicas da família, por si só, não justificam um afastamento e não justificam um acolhimento. Se a família não tem, ou aquela criança não está recebendo, não tem condições materiais suficientes, tem que se pensar na inclusão em programas sociais. E nós temos hoje programas de geração de renda, de fomento, nós temos programa Bolsa Família, programa Minha Casa Minha Vida, enfim, é necessário que se pense primeiro em manter a criança na família de origem. Agora, sendo grave ou muito grave essa situação de vulnerabilidade e de risco, a família, a criança ela é retirada da família de origem. Claro, o senhor já falou que a família acolhedora, ela é uma parceira, ela prepara essa criança para a família de origem ou substituta. Agora, sempre há aquele, digamos assim, apego, né, à criança. Se aquela família acolhedora gostou da criança e essa criança ela não tem condições de ficar com a família de origem, essa família ela pode se candidatar, ela pode entrar num processo e se candidatar pela adoção dessa criança? Não é a proposta do programa Famílias Acolhedoras que esta família acolhedora venha a ser uma família substituta. Na verdade, é um novo paradigma que se cria. A nossa legislação, muitas vezes, ela trata da família de origem e da família substituta. Família substituta é um termo que, como o nome já diz, visa substituir a família de origem. Mas não é essa a proposta da família acolhedora. A família acolhedora entra aí numa terceira modalidade. Ela não visa substituir a família de origem, mas dar apoio para que aquela família de origem possa vir a acolher no futuro de volta a sua criança ou seu adolescente. Então é uma mudança de paradigma e é importante que a família que pretende ser incluída no programa esteja
plenamente ciente deste papel, que não é um papel de substituir-se à família de origem, mas sim apoiar as medidas necessárias para que aquela criança retome. E é por isso que, infelizmente, nem todas as famílias que se interessam pelo programa, elas têm o perfil para fazer este acolhimento. Além de uma avaliação documental, a equipe técnica tem que fazer uma avaliação psicossocial. Claro. Por isso a importância de uma equipe interdisciplinar. E durante o tempo, Dr. Tomás, que essa família acolhedora fica com a criança, a família de origem, ela pode visitar o filho? Devemos lembrar que o programa Famílias Acolhedoras, ele está dentro de uma ampla política que defende o direito à convivência familiar e comunitária. Então, se a proposta é que essa família acolhedora, ela apoie a reinserção da criança à família de origem, não é adequado romper-se o vínculo com a família de origem. Então, sem dúvida alguma, as visitas são possíveis e devem ser necessárias e devem ser acompanhadas, mas devem ser acompanhadas pela equipe técnica do programa, ressalvado, eventualmente, alguma determinação judicial em sentido em contrário, conforme o caso. E nesses casos de violência intrafamiliar, digamos assim, o senhor acha que esse programa Famílias Acolhedoras é o melhor caminho? Bom, vai depender do caso. O programa de Famílias Acolhedoras é um programa, uma modalidade de acolhimento, assim como o acolhimento institucional. Os dois são situações provisórias e excepcionais. Então, o afastamento daquela criança adolescente da família de origem com o seu acolhimento, ele é adequado quando nós estamos diante de uma situação de risco grave e que outras medidas protetivas foram esgotadas e não se viu e não foram afastadas aquela situação de vulnerabilidade social. Aí sim tem espaço para se pensar nessa medida excepcional de afastamento e nessa medida provisória de acolhimento. E durante o período de acolhimento, tanto a família acolhedora como a família de origem são acompanhadas? Isso é muito importante, porque o acolhimento, a medida em que a criança ingressa ou é incluída numa família acolhedora, não termina o programa, ele começa. Né? E aí a equipe técnica do programa, ela deverá fazer um duplo acompanhamento. O acompanhamento daquela criança na família acolhedora, por um lado, para verificar a sua adaptação. E não só a adaptação da criança à família acolhedora, mas vice-versa. Mas também o acompanhamento da família de origem. Porque se a ideia é a reintegração na família de origem, e se aquela família ela tem ou apresenta uma situação de vulnerabilidade social grave, só vai ser possível a reinserção se a rede de proteção ela reorganizar, ela apoiar a reestruturação do tecido familiar. E só vai haver essa reestruturação do tecido familiar, da família de origem, se houver um efetivo acompanhamento. Então, sim, é importante que haja esse duplo acompanhamento da criança na família acolhedora e da equipe técnica fazendo acompanhamento na família de origem. Claro, isso é feito por um corpo técnico, psicólogos, peritos. Isso, o programa tem que contar com uma equipe técnica capacitada. Né? Segundo as orientações técnicas existentes, nas normas técnicas editadas pelo Plano Nacional de Assistência Social e pelo Conselho Nacional de Assistência Social, pelo menos um psicólogo e uma assistente social, além de um coordenador, para cada grupo de 15 famílias acolhedoras e 15 famílias de origem acompanhadas. Então é importante sim que se tenha uma equipe interdisciplinar capacitada e com esse olhar e preocupada em fazer este acompanhamento e municiar também o Juizado da Infância e Juventude de informações, porque é importante que se tenha em mente que o programa Famílias Acolhedoras, embora ele seja realizado pelo município, ele está ligado, umbilicalmente ligado, a um processo judicial.
E me parece que aí tenha sido uma grande conquista da nova lei de adoção, da Lei 12.010. Até 2009, mesmo com o advento do Estatuto da Criança e Adolescente em 1990, não havia clareza, uma uniformidade com relação a medidas de acolhimento. Então, cada estado, em cada comarca, havia portarias, regramentos ou diretrizes diferentes conforme o juizado entendesse. Na nova lei de adoção, a Lei 12.010, veio introduzir uma padronização e deixar claro que a medida de acolhimento, seja institucional, seja familiar, é uma medida judicial. E, portanto, a equipe técnica do programa Famílias Acolhedoras deverá municiar o juizado da infância e juventude de informações, mantendo uma rede de cooperação, assim como a promotoria da infância e juventude. Até porque essa criança, esse adolescente, ele só poderá ser incluído numa família acolhedora por decisão judicial, né? Via de regra, é uma ação judicial em que o Ministério Público, com relatórios de assistência social, informações do Conselho Tutelar, apresenta ao juizado a necessidade do afastamento daquela criança e o seu acolhimento. Claro. Deferido pelo juizado, o juizado entra em contato com a equipe técnica, com o programa, para fazer este acolhimento. E depois, então, mediante o acompanhamento, caberá também ao juizado fazer e determinar o desligamento, seja de volta para a família de origem, seja mediante colocação em família substituta. A família acolhedora ali nesse espaço de tempo, ela fica como guardiã provisória. É expedido um termo de guarda provisório que dá um respaldo jurídico àquela situação. Portanto, não é uma situação informal, ela é formalizada e amparada. Claro, agora esse é o tipo de programa, creio que é bem-vindo em qualquer município. Inclusive, eu acho que nós temos aí pelo Brasil experiências que tiveram êxito, digamos assim. Me parece que até no estado de Santa Catarina nós temos alguma coisa nesse sentido. De fato, existe uma novidade. O programa Famílias Acolhedoras no Brasil, ele é novo, assim entendido como um programa formalmente constituído, com sistematização, metodologia. Porque acolhimento em família de forma informal, isso já é da cultura do nosso povo brasileiro, tanto é que é muito comum nós escutarmos que são os afilhados, os filhos de criação, e a proposta é justamente formalizar a medida de acolhimento, e já tem algumas experiências bem-sucedidas no mundo, em países europeus e nos Estados Unidos, mas também em nosso país. Já começam a pipocar boas experiências, como experiência em Santa Catarina, na cidade de São Bento do Sul, cuja equipe técnica teve a oportunidade, inclusive, de comparecer em evento realizado pelo Ministério Público, pelo CEAF, pelo Centro de Estudos e Aperfeiçoamentos, em 2009, para apresentar a sua proposta e a sua boa experiência. Ok. Nós estamos chegando ao final do nosso programa, mas o senhor ainda tem um minutinho para aquele recado do Ministério Público. Sim. Na área da infância e juventude, bem como em outras áreas, o Ministério Público tem se pautado cada vez mais, e aí falo no entendimento pessoal, corroborando o entendimento também institucional, no sentido de procurar ser indutor de políticas públicas por meio do estabelecimento de redes de cooperação, né? Onde a gente procura mobilizar os atores sociais envolvidos. É o que tem sido ocorrido na área do idoso, na área do meio ambiente, e o que se espera e o que se está buscando em Montenegro também na área da infância e juventude. Criarmos uma mobilização, uma articulação e uma coordenação na defesa da política dos direitos da criança e adolescente, a convivência familiar e comunitária. Ok, promotor de justiça Tomás Corleto, mais uma vez, obrigado pela sua participação no programa, pela sua gentileza em aceitar o nosso convite. Eu que agradeço. Ok. Se você tem críticas, sugestões, mande um e-mail. Mande um e-mail para conhecendomp@mp.rs.gov.br. Lembramos também que esse quadro poderá ser revisto em nosso canal no youtube.com/conhecendomp. Na próxima semana voltaremos com mais um assunto de interesse da sociedade no programa Conhecendo o Ministério Público. Até lá!